Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodJus, podcast da 13ª subseção da OAB Uberlândia. É com muita alegria que nós recebemos aqui as nossas colegas doutora Shirley Leão, Flávia Branco e Fabíola Caixeta, onde nós vamos bater um papo e nosso tema é Desafios e perspectivas sobre a realidade dos refugiados no Brasil e no mundo. Nós vamos poder aqui ouvir as experiências e as expectativas das comissões da OAB Uberlândia, principalmente no que se tange à realidade dos refugiados vividos em Uberlândia e as experiências também que elas vão nos trazer de uma perspectiva geral de como a vida dos refugiados é sofrida, é difícil e merece e precisa de todo o apoio da sociedade civil. Com a palavra, a nossa colega Shirley, para fazer a sua apresentação. É um prazer estar aqui hoje, né, nesse podcast. Eu estou aqui como presidente da Comissão de Direitos Humanos, conhecendo a realidade dos refugiados, né, em parceria com as colegas aqui da Comissão de Direito Internacional e da Comissão do Terceiro Setor, para fazer essa junção e trocas de experiências a respeito do tema, que é muito importante, está em muita ascensão e pouca gente conhece, né, a história dos refugiados. E a gente está aqui hoje para traçar um pouco sobre esse roteiro, sobre essa história dos refugiados. Doutora Fabíola. Meu nome é Fabíola Caixeta, eu sou presidente da Comissão de Direito Internacional de Uberlândia e represento o meu escritório, Caixeta Advogados. É um imenso prazer estar aqui, fiquei muito satisfeita pelo convite e trazer mais conhecimento e essa troca de informações acerca de um tema tão importante para a nossa sociedade. Doutora Flávia. Eu sou Flávia Branco, sou presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB Uberlândia e para mim também é um prazer e uma grande oportunidade poder falar um pouquinho do trabalho das instituições filantrópicas em relação aos refugiados na nossa cidade. As comissões de Direito Internacional, Comissão do Terceiro Setor e Comissão de Direitos Humanos são preparadas para falar sobre esse nosso assunto, porque todas elas, com a sua interseção, têm experiências e vivências que podem trazer conhecimento para toda a sociedade, especialmente para a advocacia. E considerando que em Uberlândia nós temos uma gama grande de refugiados vivendo em nossa cidade. Para a gente dar sequência aqui ao nosso podcast, eu vou começar aqui fazendo uma primeira pergunta para a doutora Fabíola, e para que ela possa nos ajudar, né, a orientar e esclarecer o que juridicamente caracteriza um refugiado e como o cenário internacional tem lidado com os fluxos migratórios que têm acontecido de forma muito intensa recentemente, tanto aqui na América do Sul quanto na Europa. Verdade, doutor. É bom deixar bem claro essa situação, porque o refugiado ele é uma pessoa considerada quando está fora do seu país e ele não pode ou não quer voltar para o seu país de origem devido a um medo ou por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Então, ele fica com receio de voltar para casa. Então, ele procura outro estado, outra cultura para poder se proteger. Diferente do imigrante que busca outro estado para melhoria de vida, que busca estudo, trabalho, uma condição econômica melhor, nada a ver com o refugiado. É bem diferente. Inclusive, o imigrante ele pode ser devolvido ou deportado e pode voltar para o país de origem a qualquer momento. O refugiado não. Ele já tem um problema para voltar para casa. Então, ele busca outro estado para se proteger. Em outras palavras, o refugiado foge para sobreviver e o imigrante muda para melhorar de vida. É isso. E a gente percebe que esse movimento migratório do refugiado é realmente uma fuga de uma situação que ele tem vivido no país de origem ou no local que ele vive naturalmente
em busca de uma nem melhor condição de vida, né? Em busca da sobrevivência, em busca da Exatamente. forma de vida, né? Exatamente. É verdade. É até importante essa questão aí da diferenciação Uhum. do imigrante com o refugiado, porque muita gente confunde. O refugiado não tem essa opção. Ele está aqui para se refugiar, Uhum. para tentar uma nova vida. Enquanto o imigrante não. Ele tem a opção de voltar ou não, ele vem para procurar uma melhoria, né? O refugiado não tem essa opção. Não tem para onde É. voltar, né? Verdade. E aí, doutora Flávia, qual o papel das organizações do terceiro setor no acolhimento e apoio a esses refugiados? E se você puder, claro, exemplificar com iniciativas bem-sucedidas da nossa cidade ou do nosso país que possam também servir de exemplo para outras iniciativas que precisam ser replicadas. Sim, então, doutor. No Brasil, nós temos algumas legislações específicas para os refugiados, legislações federais. Mas no município, nós não temos nenhuma legislação ainda, uma política pública definida para os refugiados. Então, o papel das instituições filantrópicas nesse ponto, ele é primordial. As instituições, elas estão na linha de frente, praticando essa solidariedade, esse acolhimento. Na nossa cidade especificamente, nós temos duas instituições. Uma é a Taare e a outra é a Refugiados UD. A Taare, ela iniciou com uma história interessante. Eles identificaram que tinham haitianos, na época o movimento de refugiados em Uberlândia era muito mais de haitianos, e eles estavam exercendo trabalho similar, né, análogo ao de escravo. E como eles não sabiam a língua e não sabiam se comunicar, eles ficaram ali naquela situação em troca de moradia e alimentação, naquela situação deplorável, sendo explorados, sem receber nada por isso, até que um dia uma pessoa se aproximou deles e falou em francês. E aí eles conseguiram se comunicar e contar o que estava acontecendo. E a partir desse fato é que nasceu a Taare. Então eles começaram a reunir, né, a prestar serviço, a recolher essas pessoas com moradias provisórias. Hoje a Taare ela trabalha com uma frente mais técnica, assim, ela busca ensinar a língua, dar um embasamento mais cultural, realocar no mercado de trabalho e também conta com o apoio de algumas igrejas, onde ela tem aula, né, onde as igrejas abrem espaço para dar as aulas, né, alguns projetos que apoiam a Taare nisso, mas no momento sem nenhum recurso público eles atuam. Já a Refugiados UD, que fica ali no bairro Tibere, ela faz um trabalho mais assistencial, já voltado para alimentação, fornecimento de roupas, de utensílios de primeira necessidade, de moradia provisória, até que eles possam se organizar dentro da cidade. E nós temos hoje um projeto de lei, que é o 1858, se eu não me engano, ele é de 2023, que está, infelizmente, ainda parado, sem nenhum avanço, né? Que poderia, então, instituir políticas públicas que Uberlândia tanto precisa, porque, pelas estatísticas que a gente tem, nós temos hoje cerca de 4.000 refugiados em Uberlândia. Então, é muita gente, e a grande maioria hoje já é de venezuelanos, temos os afegãos, haitianos, né? E eles estão, assim, precisando de todo esse tipo de assistência, né? Acho que primordialmente é a documentação. Porque aí eles ficam a ver navios de alimentação, dinheiro, escola, saúde. Porque eles chegam aqui sem documentação. Então, sem os documentos, eles não têm como exercer nem os direitos sociais básicos. Eu acho que aí é a hora que chega a Comissão de Direitos Humanos, né, com o seu apoio, e a Shirley poderá nos falar aí sobre quais os principais direitos que são assegurados aos refugiados do Brasil, entre esses que nós acabamos de falar, né, da documentação,
e como garantir a proteção desses direitos com dignidade e integração social, para que esses refugiados consigam integrar a sociedade e interagir com a sociedade local. Perfeito. Os direitos, né, dos refugiados são os mesmos direitos que nos são garantidos pela nossa Constituição. A Constituição não faz distinção, refugiado, não. É qualquer pessoa, né, independente de qual cidadania seja. Então, os direitos são os nossos do artigo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais, que vida, né, liberdade, igualdade, o direito à propriedade, e aí vem esses direitos sociais, né, de saúde, lazer, habitação, Alimentação. trabalho, educação e o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Todos nós temos como princípio primordial o princípio da dignidade da pessoa humana. E além disso, além da nossa Constituição, eles também têm a própria lei do refúgio, que é a 9474, se eu não me engano, de 97, e a lei dos imigrantes. Além dos nossos direitos, essas próprias leis deles garantem o direito à não devolução, né? E o direito à reunião familiar. O que seria essa reunião familiar? O refugiado vem, então ele consegue toda a documentação para se estabelecer aqui. E aí a família precisa vir posteriormente. Então ele não precisa passar por todo aquele processo de novo para regularizar essa documentação. Ele já faz isso de forma gratuita, sem a necessidade até de advogado, e aí se acontecer alguma coisa nesse período de extradição ou até de questão de devolução, ele pode contar com toda a assistência jurídica gratuita também, é onde a gente entra para estar ajudando, né? Suporte. Isso. Sim, a Taari faz também esse apoio, né, e conta com 3 advogados voluntários. Mas, pelo que eu soube, eles têm muita dificuldade, precisaria de um apoio muito maior. Eles têm também uma história muito legal de sucesso dos estudantes, crianças, né, que começaram a ser apoiadas lá por eles e que hoje já estão na faculdade, estão na UFO. São 6 crianças que chegaram no Brasil, né, vieram para Uberlândia, passaram pela Taari, encontraram esse apoio e agora são estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. Olha que legal. Né? Experiências positivas como essas são importantes serem divulgadas, inclusive, que sirvam de exemplo, né, e de motivação para que a gente consiga ver na nossa sociedade mais apoio e mais acolhimento dessas pessoas. Que, como a doutora Shirley falou, eles podem... Aqui vai um cruzamento de informações, né? A doutora Fabíola explicou que o refugiado ele não pode ser devolvido, ele não pode ser extraditado. Mas pode acontecer de ser extraditado como se fosse um imigrante ilegal antes do reconhecimento Exatamente. da situação de refugiados. Da legalização. E esse momento é um momento muito importante porque ele precisa desse apoio para que haja o reconhecimento dele como refugiado. Para que aí assim ele tenha tranquilidade para levar a vida dele e buscar os direitos dele aqui no nosso país, para que o nosso país possa acolher de fato e de verdade ele como um refugiado e não como um imigrante ilegal, que é uma diferença muito grande, né? E a maioria das vezes pro bono. Porque não tem condição de estar pagando esse lugar. E aí é onde entra o trabalho das comissões, né? Inclusive da comissão da advocacia da ativa, que seria pro bono, no caso, né? Para poder estar ajudando nesse suporte. É a Comissão de Igualdade Racial, né, direitos humanos, internacional, liberdade religiosa, porque quando a gente fala de refugiado, você falou, né, Flávia? Nós temos aqui afegãos, nós temos haitianos, nós temos venezuelanos. Com certeza, cada um tem uma religião diferente, uma crença e uma prática religiosa diferente. E eles precisam aqui também ter um espaço e uma liberdade para que eles continuem preservando a sua identidade de origem, inclusive a sua fé, e a sociedade tem que ter esse espaço. E as comissões da OAB, elas se
entrelaçam entre si na busca da proteção dos direitos, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um papel fundamental na garantia dos direitos sociais, e as comissões que vocês, principalmente aqui, representam, que exercem e que levam e que chegam à sociedade esses direitos. É uma articulação das comissões junto com Defensoria, Ministério Público, instituições sociais civis, hospitais e órgãos federais, municipais, para poder estar dando todo esse apoio e suporte para eles. Acho que é uma integração, né? Tá faltando uma integração que seja mais efetiva, no atendimento mais completo daquilo que eles precisam, né? Por exemplo, a questão da xenofobia, né? Que eles sofrem muito, e é um impasse, é um prejuízo muito grande. Já todo o prejuízo que eles já vêm carregando, né, de um país de origem para estar aqui, para estar perdido numa cidade, não fala a língua, e ainda sofre esse preconceito, né? E é um direito fundamental também, né? Eu Garantido. tive notícia de uma família de afegãos que moram no bairro Planalto, que as duas mulheres pararam de sair de casa porque elas estão sofrendo preconceito na rua, né? Por causa das vestimentas. Elas não suportam, assim, comentários, a forma como elas são olhadas, como elas são tratadas nas ruas, e elas se recusam agora a sair de casa. E o que está quase uma acontecendo? prisão. Elas estão ficando depressivas. Elas estão se sentindo presas, depressivas. E é onde entra a questão do poder público, né? De oferecer tratamento psicológico, porque é um direito também. Colocá-los na rede para alcançar uma esse rede tratamento. de apoio. As instituições filantrópicas podem fazer isso, né? Através dos conselhos, né? Do CREAS, buscar uma inserção dessas pessoas na rede pública de saúde, garantir esse direito à saúde, né? Ô, doutora Flávia, e a comissão do terceiro setor tem como ajudar e dar um apoio, ou já tem feito um apoio jurídico para as instituições do terceiro setor, de forma que ajude a orientar os assistidos na busca da documentação, de regularização, para que eles tenham acesso aos seus direitos civis? Sim, hoje nós temos 3 advogados voluntários, mas não são especificamente da comissão de terceiro setor. Eu acredito que a gente pode fazer uma ação maior em termos de comissão, de repente uma integração entre as comissões, onde a gente possa integrar esse trabalho. Por exemplo, um balcão virtual de atendimento e garantia de direitos. É uma ideia, né? Onde pode ser um canal de denúncia, pode ser um lugar onde, alcançando esse balcão virtual, vamos supor, qualquer um de nós que faça parte como voluntários desse balcão pode dar o suporte àquele atendido, ajudar com a documentação, de repente também workshops, palestras sobre a xenofobia, sobre as culturas, para tentar diminuir esse preconceito, né? Eu acho que a advocacia tem um papel muito importante na tentativa de garantir melhores condições para essas pessoas. Doutora Fábio, eu li o direito internacional e olhando inclusive do ponto de vista internacional mesmo, não só do Brasil. Tem um tratamento especial para com os refugiados e a senhora, com a sua experiência, conseguiu enxergar experiências positivas de outros países também no acolhimento? A gente tem como exemplo de um movimento migratório muito grande a América do Sul, especialmente com os venezuelanos. A América Central tem um movimento migratório grande também ao longo dos anos. E atualmente a Europa tem sido um espaço, um território de acolhimento de refugiados do Oriente Médio, muito afegão e de tudo aquela situação que vive. Esses países têm acolhido? Então, o cenário internacional ele tem lidado com os fluxos migratórios de forma multifacetada. Então, depende muito do Estado, da cultura, de como eles vão reagir a essa integração e essa aceitação do outro. Por exemplo, a Europa ela já pensa diferente, por exemplo, do acolhimento que o brasileiro vai ter.
Então, no cenário internacional, depende do Estado E também, para ter essa e também do estado de origem também, do refugiado, né? também. Que há os preconceitos, e a gente Já sabe. ia falar Aí isso. são as os- Já é algo discriminatório, né? São as Já barreiras impede. enfrentadas. O país de origem ou a região de origem do refugiado interfere inclusive no diretamente. acolhimento dele nos Sim, países. não tem uma legislação fixa e é não vinculante. Então, o Estado pode, por exemplo, a ONU, ela atua bastante atuante, mas é não vinculante. Então, o Estado pode ou não aceitar aquelas regras. E aí vai ser, aceita ou não o refugiado. O refugiado. Aí ele vai ficar tendo ou não a proteção. Porque se ele não for reconhecido como refugiado, ele é reconhecido Deportado. automaticamente como imigrante Ele é legal. imigrante legal. Aí ele é deportado. Por exemplo, Estados Unidos, as portas são bem fechadas. A Europa, as portas são muito mais bem fechadas para essa aceitação de refugiado. Essa é uma vantagem Embora do brasileiro, tenha, né? Nós brasileiros a gente- somos muito acolhedores, né? Aqui já é, chama- aqui já é melhor. É. De maneira geral, o brasileiro acolhe, né? Muito. O O Brasil Brasil tem é um muito coração acolhedor. quente. Gigante. Acolhe. E Uberlândia é uma cidade acolhedora, né? Sim. A gente vê aqui em Uberlândia que é uma cidade que ela acolhe muito bem os brasileiros de diversas regiões. É uma cidade que cresceu através do processo migratório. E aí, nós que viemos para Uberlândia, meu caso, que Berlandinos, né? Berlandino, vindo Prata, Ó, muito orgulho. pertinho. Nós que viemos para Uberlândia e fomos tão bem recebidos pela essa cidade, precisamos também dar a nossa contrapartida. E a contrapartida é também abrir espaço para apoiar esses refugiados, porque nós viemos em busca. Sim. E nós viemos em busca de melhores condições. E eles vieram em busca de sobrevivência, né? Porque saíram de um local onde eles não estavam tendo condições de sobreviver. Uhum. Não Isso, vieram em busca de melhores condições, foi de A sobrevivência. gente está falando de guerra civil, Sim. de culturas como do Afeganistão, que É. usa burca. Então, são culturas totalmente diferentes da nossa. Né? E por isso a pedindo importância, ajuda. né, Aham. dessas instituições filantrópicas que merecem todo o nosso apoio, porque elas exercem um trabalho muito bonito, gente. Barreiras linguísticas. Eu tive a oportunidade de fazer evento com a Refugiados UD, com a Taara ainda não, embora a gente sempre tenha contato. Então, assim, é um trabalho muito bonito. A Refugiados UD, como você falou, né, como a doutora falou, é mais no sentido dali do social, de famílias provisórias, de arrecadação. Mas esse trabalho que eles fazem é de suma importância, porque esse pessoal chega aqui sem norte nenhum, sem absolutamente nada, sem até roupa, sem kit de higiene, sem o básico mesmo para sobreviver, sem lugar para dormir, sem nada, com suas famílias, crianças, filhos pequenos. Então, assim, eles precisam muito do apoio e é onde a gente entra, enquanto operadores do direito e enquanto pessoas também. A gente tem que estar nessa rede de apoio e eu creio assim que enquanto nós, operadores de direito e representantes da OAB, a gente tem um papel de influência maior e a gente consegue alcançar mais pessoas, né, e trazer mais pessoas para saber desse tema e para ver a importância que tem essa questão dos refugiados. Acredito que a gente possa ouvir as instituições, né? Sim. Porque ouvindo a gente vai saber bem como são as demandas que eles têm e como eles enxergam que a advocacia possa auxiliá-los, né? Um dos pontos que auxilia muito o refugiado é a questão do apoio ao empreendedorismo. Porque muita gente vem de lá como profissional, formado, diplomado, e aí chega aqui, a barreira maior dele é a língua, aí eles têm muito apoio da UFO, que né, a universidade tem um trabalho voluntário sobre o ensino da língua, né, respeitando a cada cultura, um trabalho próprio, né? E muitos deles partem para empreendimentos. Então, eu vi até que em Araraquara, no interior de São Paulo, tem uma história de um senhor, acho que ele é sírio, que ele começou a fazer comidas onde ele estava morando, comidas sírias, ia vender e o negócio começou a virar um sucesso.
Então, assim, apoiar essas iniciativas. Muitos vão para essa área de alimentação, outros vão para a área de estética, né? E uma coisa bacana também que eu acho que falta é a integração entre as próprias instituições. Por exemplo, Sim, eu tenho uma instituição que acolhe os refugiados, e eu tenho uma instituição que trabalha com qualificação profissional. Eu posso fazer uma ponte e daqui desses que precisam de uma qualificação para o mercado do trabalho, encaminhar para aquele que oferece o serviço. Então, falta muito esse diálogo entre as próprias instituições. E, de repente, a gente pode fazer um trabalho melhorando isso, né? Essa integração. sim, são as lacunas, né, que a gente enfrenta. São muitas lacunas, porque embora tenha havido um avanço na legislação, e embora o brasileiro queira muito que tudo dê certo, o Brasil é um país muito burocrático também. Então, esses refugiados enfrentam muita burocracia nessa questão de documentação, nessa questão de formalização de emprego. Gente, eles são, assim, trabalho, a maioria mesmo, análogo à escravidão mesmo. Uhum. Porque, igual vocês, lá na 25 de março mesmo, lá em São Paulo, a gente vê muito essa questão do trabalho informal. Porque chegam, ainda não conseguiram regularizar a situação, então quem vai oferecer emprego é tudo na informalidade. E assim, e eles se submetem a isso, porque eles não estão legalizados, não estão. Tem aquela questão de ameaça. Então, muitos trabalham em serviço mesmo assim, análogo à escravidão, e é o que tem. É o que tem porque, Precárias moradias exatamente por conta dessa burocracia e porque não tem essa oportunidade. E a nossa legislação é muito falha ainda nesse sentido. Tem muita coisa para ser melhorada. Tem a vontade, mas falta a melhoria. Bastante. E imagino também, a pessoa chega de fora, vem refugiado, vem fugindo da fome, vem em busca de sobreviver, chega aqui num país que não conhece, uma língua diferente, a documentação dele não é reconhecida, às vezes até perde documento nessa viagem em busca, né? Porque vem... De gente. Quem vem de guerra, né? Fugir de situação de guerra, vem Só pegar sem nada, A sem gente nada, vê né? histórias Sem de lenço, sem pessoas que documento. vêm em navios escondidos, os Andando. venezuelanos vêm a pé, né? Crianças que chegam A sozinhas. nossa fronteira terrestre. Então eles vêm, chegam ali e vai fazendo essa caminhada, né? Com a ajuda da população ou de algum município e vem em busca. E no nosso país nós temos muitos venezuelanos. No sul recebem muitos venezuelanos. Uberlândia tem alguns. Acredito, a Flávia falou em número de Muito mais, né? aproximadamente 4.000 4 mil refugiados. Refugiados. Acredito que A maioria sejam venezuelana. venezuelanos. E eles chegam com documentação irregular, com língua que eles não conseguem compreender. E tudo isso é um dificultador e é motivo, fato que coloca eles em situações subhumanas, né? Uhum. E por isso a atuação da sociedade civil como um todo, há uma necessária e importante atuação do poder público e a OAB, através das comissões, de fato já faz alguma coisa, mas com certeza tem espaço para que a gente possa ainda atuar cada vez mais, né? Sempre tem. Como Sempre evento tem. cultural, quero lembrar de um filme que eu cheguei a assistir, se chama As Nadadoras. É uma história real das irmãs Yusra e Sara Mardinij, refugiadas da Assíria, na Europa, em 2015, durante a Guerra Civil na Assíria. Aí elas precisavam de mais a documentação, porque elas já eram nadadoras Lá na Síria e já eram campeãs mundiais. Então, quando chegou a Olimpíadas do Rio de 2016, elas não tinham documentação e estavam refugiadas na Europa. Então, o filme retrata muito as condições precárias, caóticas de sobrevivência, o jeito como elas chegaram na Europa, todo o desenrolar de chegar até lá, como elas ficaram nesses locais que receberam esse pessoal, questão de alimentação, dormitório. Aí ela conseguiu arrumar um trabalho para poder desenvolver e a demora em pegar essa documentação para ir para as Olimpíadas. E a gente está falando de uma pessoa pública.
Que era campeã mundial de natação, ou seja, que ela já era tinha, conhecida. ela tinha inclusive reconhecimento internacional. Internacional. E não saía documentação. Aí, por ela, ressalto, lembrando, a sua fala, de trazer a família. Aí, saiu dela, ela conseguiu trazer todo o resto. Por isso que ela engajou nessa aventura e ainda fizeram um filme que foi maravilhoso, porque aí dá para entender realmente a realidade desse pessoal. E a importância de manter a família junto, que a gente vê, é visível, né, nas ruas, Diminui, né? a quantidade de Sofrimento. crianças, né? E essas crianças, às vezes idosos, eles têm que estar com a família. Nós temos um caso aqui em Uberlândia de uma família que eles, de venezuelanos, e eles foram para o sul do país. E em determinado momento, a mãe se mudou com o companheiro para Uberlândia e tinha 2 filhos, uma filha de 13 e um filho de 16. Eles vieram para Uberlândia, mas os filhos tinham criado laços de amizade, de relacionamento lá no sul. Eles foram embora para o sul, eles fugiram, os 2 meninos, para o sul. Quando eles foram, a menina já tinha feito 14 anos e o menino ainda não tinha feito 17. Quando chegou lá no sul, o menino tinha até trabalho lá, tudo bem. Mas a menina foi morar com um namorado. É uma situação totalmente irregular, ela tinha 14 anos. Uhum. A família aqui de Uberlândia procurou o conselho tutelar local deu apoio, entrou em contato com o conselho tutelar da cidade que eles estavam, a cidade localizou os filhos, só que eles não tinham como vir embora de volta. O filho, na época já com 17 anos, não queria vir. Ele tinha emprego, ele estava com a vida lá um pouco mais organizada. Mas a menina, ela queria voltar para casa e ela tinha só 14 anos, ela não podia viajar sozinha. E a família não tinha dinheiro para buscá-la. Eles precisavam do apoio público para que alguém do Conselho Tutelar de Uberlândia fosse lá buscá-la, ou alguém do Conselho Tutelar de lá viesse trazê-la. E nesse imbróglio todo, há uma dificuldade, até por conta de que verba pública tem toda essa questão da forma de gastar e não tinha um orçamento específico para esse tipo de viagem. Mas o Conselho de Uberlândia foi lá buscar essa menina, ela voltou e passou a ter a convivência com a família dela. E isso mostra a importância que o poder público tem, os conselhos tutelares que têm que agir e as nossas comissões dar esse suporte para que a gente leve conhecimento, para que a gente leve informação para a sociedade e que a gente consiga alcançar esses refugiados também com essas informações. E a OAB aí desempenha o seu papel de transformadora social, de garantia de direitos sociais, que isso é um papel muito importante nosso, individual como advogado, né? Cada um de nós temos esse papel. Exato. A advocacia é muito mais do que uma profissão que busca a sua sobrevivência. É claro que nós, como advogados, precisamos ter a receita, garantir a nossa sobrevivência. Mas a nossa profissão é muito mais do que isso, né? Nós somos transformadores sociais, nós somos garantidores de direitos sociais de todas as pessoas. E a nossa atuação na OAB, nas comissões, tem esse papel fundamental. Nós somos a voz que não fala. E aí, pensando nisso, olha só, como que essas comissões, as comissões que vocês representam, podem atuar em conjunto no apoio. E aí, lembrando aqui uma fala da Flávia, a doutora Flávia mencionou que existe um projeto de lei na Câmara de Uberlândia que trata, de alguma forma, a regulamentação desses refugiados. Sim, esse projeto ele nasceu na Universidade Federal de Uberlândia e está paralisado, pelo que eu soube, desde 2023. Não teve seguimento. Podemos buscar uma forma de conhecer o projeto, Isso. entender e, de repente, atuar junto à Câmara de Vereadores. Isso, abrir um diálogo, né? Acho que a OAB é nesse papel de intermediar os interesses da sociedade, nós podemos abrir um diálogo, ouvir as instituições, ouvir o município, a Secretaria de Desenvolvimento Social, trazer para um diálogo, quem sabe um mini fórum, trazer o Conselho Tutelar,
onde a gente vê, é muito triste, às vezes eu passo ali na João Pinheiro, tem uma família que está sempre ali, vocês já viram, em frente àquele hospital na João Pinheiro, lá no finalzinho, uma família de venezuelanos que está sempre ali, com 2 crianças, uma criança no carrinho de bebê. Então dá vontade de falar assim, o que que a gente pode fazer, né? Dá vontade de parar o carro e falar, vamos levar para uma instituição, vamos tentar colocar essa criança numa escola, como que a gente age, né? Então, acho que um mini fórum onde a gente levantaria todas essas questões e acho que nós teríamos bons frutos aí desse diálogo. Fica aí lançado o desafio para as 3, com o apoio da diretoria da OAB, para que a gente organize, então, Vamos. no ano de 2026, um mini Mini fórum fórum. sobre a situação dos refugiados. A gente pode fazer tanta coisa, gente, enquanto comissão, até sim questão de divulgação, de mutirões para organizar a documentação, de junção mesmo das comissões para entrar em contato com esses outros setores, com esses outros órgãos, né? Campanha de conscientização, lançamento de cartilhas informativas, Uhum. organização de palestras, seminários, sobre essa questão da workshops. xenofobia. Mas a gente pode Sim. ir também mais a fundo, atuando em processo de reconhecimento de status de refugiados, regularização documental, que a gente tem poder para isso. Sim. A gente, além de propor essas ações e medidas que você falou, atuar auxiliando validação de documentos, diplomas, contrato de trabalho, para eles não ficarem informais. Você falou uma coisa bacana, que é a validação dos diplomas, porque muitos vêm, né, com cursos superiores, com formação, e tem essa questão da dificuldade de revalidação desses diplomas aqui. Bastante. Que muitos passam por essa questão que é bacana mesmo a gente organizar isso. E a gente tem, igual você falou, a gente tem esse poder para isso, né? A gente é a voz que fala para eles. Para sair da informalidade, né? Para trabalhar na profissão que eles se formaram. Nessa fala, é importante que talvez a gente consiga instigar a sociedade às próprias instituições do terceiro setor já existentes e a criação de novas instituições do terceiro setor. Então, é uma palavra de incentivo, de apoio, mas que sirva de incentivo para que mais pessoas possam se dispor e disponibilizar o seu tempo para ajudar a formação, a transmissão de conhecimento e o apoio social e financeiro para que essas famílias consigam aí a sua regularização como refugiados e, na sequência, e como consequência, a sua melhora na condição de vida, que é o que de fato eles buscam, né? É o que eles precisam, né? É verdade. Inclusive, essa iniciativa da OAB, de lançamento desse podcast com esse tema, eu acho que vai ser um precursor, sim. Acho que vai ser muito bom, porque muita gente não tem intimidade nenhuma com esse assunto, não tem noção e não sabe da quantidade de refugiados que a gente tem e da importância da gente cuidar, né? Questão ética mesmo na gente, enquanto em questão de acolhimento, de tudo. Então, esse podcast eu acho que vai ser muito bom. Vamos divulgar nossas redes sociais, divulgar para o maior número de gente, para que eles tenham conhecimento desse tema que é tão relevante. E mais ainda para provar que a OAB está de portas abertas, nós representantes, para poder estar atuando nesse tipo de ação. E vai aí, né, um convite à sociedade e à advocacia uberlandense como um todo, que participe conosco nesse projeto, nesse fórum que nós vamos organizar o ano que vem, na transmissão de conhecimento, mas que a gente precisa do apoio, o apoio da sociedade civil. Então, vem conosco, gente. Vamos juntos aí ajudar essas pessoas que eles precisam muito, muito do apoio de cada um de vocês. E é muito importante a sociedade caminhar de mãos dadas e de braços abertos para esse acolhimento. Exatamente. Direito internacional é mais referência, né? Às vezes fica esquecido, né? Quando a gente fala direito internacional, parece uma coisa tão longe, tão distante, e dá a ideia de que seria aquele direito que estaria envolvendo apenas as conexões entre os países, né?
E não é isso. Ele pode ser muito mais O de direito, tanta o coisa. direito internacional, ele está, nesse momento, em todas as horas envolvido. Porque quando a gente fala de refugiado, ele é uma pessoa de outro país. Então, o direito internacional é que reconhece a situação de refugiado dele. O direito internacional é que regula a questão do reconhecimento do diploma, passa pelo direito internacional. Então, doutora Fabíola, a senhora tem muito para falar para a gente aí, para os nossos ouvintes, para que eles entendam que o direito internacional ele tem uma importância muito maior do que se possa imaginar. Fico à disposição sempre para quem precisar me procurar, tirar dúvidas, precisar da atuação nossa, porque a gente vira referência por ser presidente, né, da comissão, Sem dúvida. mas a gente tem uns membros muito atuantes, então procure a gente para a gente poder dar essa guinada. E é bom a gente lembrar que a gente está falando aqui, quando a gente fala de refugiados, as pessoas, às vezes, olham e enxergam aquelas pessoas que vivem em países que têm dificuldade financeira, que vivem crises democráticas, que vivem crises sociais muito grandes. Mas nós temos também uma parcela de refugiados que são, ainda não há um reconhecimento muito formal, há uma busca agora e o movimento são os refugiados ambientais. A gente tem encontrado hoje grupos e etnias que estão sendo obrigados a migrarem porque os seus locais de origem estão se tornando inóspitos. Como, por exemplo, algumas ilhas no Pacífico que, em virtude do aumento do nível do mar, elas estão desaparecendo. É verdade. Interessante. E as pessoas que viviam lá, eles estão sendo obrigados a sair porque eles estão perdendo seus lares, porque a sua terra de moradia, o seu chão firme está sendo tomado pela água. E Mas nós hoje temos no alguns Brasil exemplos ainda disso. não é autorizado. Não É é, legalizado, perdão. não é, Aham. então não há o reconhecimento Não, do refugiado ainda ambiental. Esse ainda está numa situação tanto quanto Crítica. delicada. E- É a burocracia que a gente enfrenta hoje para Fácil liberar demais essa documentação. de conseguir. E não só o Brasil, né? Eu acho que a grande maioria dos países não estão ainda reconhecendo os refugiados Entra nas lacunas. ambientais como refugiados. Então, E eles como imigrantes. Então. E eles estão sendo obrigados, porque eles estão perdendo. Você imagina, você mora numa ilha, mas não estou falando de uma ilha pequena, uma ilha que é um país que tinha lá 500 mil pessoas habitando. São pessoas que têm um estilo de vida, que vivem Cultura. da pesca, e de repente eles não têm mais onde morar. Não é do dia para a noite, mas é quase. Em virtude de uma poluição ambiental grande, o aumento do nível dos mares está fazendo com que eles percam seus lares. E essas pessoas também precisam do reconhecimento. É uma coisa que é tão que a gente nem sabe, assim, né? Nem tem, Nem passa. nem passa pela nossa cabeça que tem refugiado Ambiental. ambiental. Então, pessoas... É. Não chega a ser refugiado ambiental, mas você pensa que nós vivemos aqui no Brasil com aquela enchente no Rio Grande do Sul. Aquela enchente no Rio Grande do Sul fez o deslocamento de muitas pessoas. É porque aqui não muda tanta cultura, né? É. Só que eles conseguiram Foi uma espécie de êxodo fazer rural. deslocamento interno. Interno. É. Então, Mas você foi imagina, menos agressivo. mas foi causado por um dano ambiental. Exatamente. Foi um É excesso de um exemplo bem bacana. E a tendência Embora é isso seja interno. acontecer mais, né? Pelo que a gente vem percebendo. percebendo. Sim, tá tudo muito bagunçado a natureza, então vai ser cada vez mais comum esse tipo de situação. E você, Shirley, você chegou a comentar com a gente ali fora sobre a experiência da comissão num evento que houve a participação das entidades do terceiro setor aqui de Uberlândia e que houve um apoio da comissão da OAB. Você pode falar um pouco para a gente sobre essa experiência? Sim, foi uma experiência muito bacana, que eu recomendo e quero fazer mais vezes. Até o ano que vem eu vou convidar as comissões de vocês para a gente fazer esse trabalho junto. Gratidão. A gente fez esse trabalho com a Refugiados UD, né? Foi um trabalho de Natal. Então a gente uniu, na verdade,
o Dia das Crianças, que a gente não fez nada, e juntou com o Natal. Então, a gente chamou Papai Noel, a gente chamou aquela vanzinha do Procon para regularizar, para questão de nome, para dívidas e tudo. Levamos um pessoal para aferir pressão, para medir glicose, contratamos o Papai Noel, então a gente ganhou muito brinquedo, muita cesta básica, roupas, e aí a gente fez um almoço e convidou todo esse pessoal, e lá a gente falou da questão que a gente, da demanda deles, que a gente ajudaria na questão de assistência jurídica, né? Então a gente fez esse trabalho, deixa eu lembrar aqui, porque foi muita coisa. E a gente teve a participação de outras comissões. Isso que a gente faz participação de outras comissões e de outras instituições. De outras também. instituições. A UF participou com a gente. A gente teve participação da igreja também, né? Que nos ajudou bastante. E de outras comissões da diretoria, a Comissão de Ação Social, né, de Cidadania e Ação Social participou também. Então, foi um evento, assim, bem bacana e que a gente conversou e ficou uma coisa assim para a gente fazer mais vezes, porque não é só fazer naquela data, a gente tem que dar sequência a esses atos. Trabalho. Porque é questão de acolhimento mesmo, porque todo dia chega, não só na época do Natal, mas eu acho que a época que eles estão mais vulneráveis é essa época natalina, porque muitos longe da família. longe, muitos filhos estão sem os pais, muita criança com outras famílias, então é um período que fica todo muito vulnerável, então a gente meio que agiu nessa parte. Aqui em Ceilândia, nós temos uma associação municipal das entidades do terceiro setor. Essa associação faz esse papel de integração entre as instituições de saúde, educação e assistência social. Então, quando tiver esse tipo de evento, a associação tem muita força em discutir, em comunicar, em facilitar a organização, conseguir várias instituições que possam participar e apoiar de diversas formas. Então, a gente pode juntar o trabalho da associação com o das nossas comissões. Porque a associação ela tem mais de 40 instituições associadas. Então, a gente tem um alcance maior nos projetos, sabe? E isso é bom, essa junção, essa participação, porque quando a gente faz, igual foi a primeira vez que eu tinha feito o evento. Então, se a gente estava meio cru ainda, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje e as parcerias, né? Que cada vez vai aumentando, porque tem muita gente engajada em fazer o bem e acolher essas pessoas. Então, eu creio que hoje, se a gente fosse fazer esse tipo de evento, com certeza seria 5, 6 vezes melhor do que o primeiro que foi feito. Essa é a intenção. E aí vocês fizeram antes uma campanha para arrecadação de apoio. Isso, a gente fez uma campanha 2 meses antes, a gente começou com a arrecadação de brinquedos, de donativos, de produtos de higiene, de produtos alimentícios não perecíveis, de roupas, calçados. Então, gente, foi uma coisa tão grandiosa, foi uma coisa tão bacana, a gente conseguiu tanta coisa. E a gente recebeu muita doação em dinheiro também, que nos permitiu comprar muita coisa que estava faltando e montar kits, né? Os kits de higiene, os kits de cesta básica. Então, assim, empresas grandes, né, nos patrocinaram também, nos deram muito apoio. Foi muito bacana. O que deixa claro que a sociedade está disposta a ajudar. Sim. Como nós falamos ali agora há pouco, o Uberlândia nos recebe bem. E a sociedade está disposta a ajudar. Às vezes falta o passo de articulação, o passo inicial. Isso. E as entidades do terceiro setor é o principal ponto de apoio entre sociedade civil e quem necessita. O serviço social, ele é prestado sempre com apoio muito forte do terceiro setor. E quando a gente está falando desses refugiados, nada melhor do que um serviço social. Que realmente, de fato, é o que eles precisam, um apoio social. E a OAB também tem a sua atuação muito forte na sociedade, e a OAB é uma instituição com muito respeito e muita credibilidade em função da sua atuação histórica em favor do país. E essa articulação conjunta só traz um ganho para a sociedade. A comissão do terceiro setor tem um papel de muita importância
E é uma comissão de um reconhecimento muito grande na sociedade. E ela trouxe já muito ganho, muito apoio para as instituições. A nossa comissão levou muito apoio e ganho para as instituições. Sim. Eu sei que você mesmo, Flávio, e outros colegas da comissão atua, inclusive, pro bono para algumas instituições, Sim, fazendo apoio jurídico, né? É porque a gente não consegue, né? Como se diz, nós somos advogados 24 horas, né? Então, nosso papel é maior do que simplesmente um trabalho, como a doutora Fabíola havia dito, né? Então, nós fazemos sim esse trabalho de apoio, a própria AMEAS faz esse trabalho jurídico de apoio em questões coletivas, né? E nós precisamos estruturar, e eu acredito, doutor Luciano, que na força e no poder de diálogo da OAB. Eu acho que esse é o nosso maior papel. Para que a gente tenha outras OSCs prestando serviço nessa segmento dos refugiados, nós teríamos que ter um apoio financeiro maior. É só do poder público? Não. Não. Nós podemos intermediar um diálogo também com a sociedade, com o empresariado, com a CIUB, que sempre está apoiando as nossas OSCs, né? Sempre tem portas abertas, eles têm um comitê de terceiro setor na CIUB para promover esse diálogo com o empresariado. Então, tem muitos projetos, muitas coisas que nós podemos intermediar e chamar o diálogo. Por isso que eu estou batendo aí na ideia do mini fórum. Isso é um apoio muito grande. E nós temos hoje, a CIUB é uma entidade muito forte, uma entidade que ela tem atuado muito em parceria com o poder público, trazendo apoio. Então, a CIUB também a gente reconhece ela e ela é uma grande parceira da OAB. Se a gente consegue fazer um evento, apoio, a CIUB, CDL, OAB, Sindicato Rural, que também tem como nos ajudar, o poder público, a Prefeitura Municipal de Uberlândia, o município de Uberlândia tem dado muito apoio nas buscas, tem deixado portas abertas como parcerias. A OAB tem atuado muito em parceria com a Prefeitura, principalmente no quesito de formação, em projetos. Então, assim, a gente vê que com a atuação conjunta das instituições, a gente vê resultado para as pessoas. Mas como eu estou vendo que o nosso tempo está chegando ao fim, eu quero passar a palavra para cada uma de vocês aqui, começando com a doutora Fabíola, para deixar aí uma mensagem ao público de agradecimento e também de incentivo e de instigação, né? Para que estudem direito internacional, Bastante. mas que também conheçam a situação dos refugiados. Bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez o convite. Estou lisonjeada de estar aqui dividindo com vocês esse momento de troca de informação, conteúdo e troca de experiências também. E para o futuro, a gente poder trabalharmos juntas, que é mais interessante. O direito internacional é uma matéria que fica muito esquecida na faculdade e depois a gente percebe o tanto que ele é importante. Eu venho estender o convite para que as pessoas que estejam assistindo nos busquem lá na instituição da OAB, para que participem das nossas comissões, porque não é só essa temática. A gente trabalha também com valores financeiros, contratos, compra e venda. Tem uma gama de relações jurídicas também internacionais, porque como é que eu falo? É uma matéria muito ampla e a gente pode atuar em todos os setores. Então, trabalhar com outras comissões para a gente é fácil. Então, eu convido para que vocês venham e venham conhecer o nosso trabalho. E, mais uma vez, obrigada. Doutora Flávia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estreitar os nossos laços enquanto comissão. E também a oportunidade de poder falar aqui para as instituições filantrópicas sobre o trabalho que elas exercem na nossa cidade, o quanto elas são fundamentais, fazendo um trabalho humanitário, esse primeiro acolhimento, essa linha de frente, né, que
quem está realizando hoje em Uberlândia são essas instituições, para tornar uma Uberlândia mais acolhedora realmente, né? E que possam contar com a Comissão de Direito do Terceiro Setor e com toda a OAB, nossos colegas, buscando um caminho para melhoria cada vez mais, né, desse acolhimento aos refugiados. Eu quero agradecer, né, a nossa subseção, que é maravilhosa, porque eu tô sentindo uma alegria muito grande de ter participado desse episódio hoje do Pod Jus, porque falar de refugiados é falar sobre famílias que recomeçam, né? É falar de coragem e é falar do nosso papel ético enquanto sociedade, né? Nessa questão do acolhimento, nessa questão de mostrar que nós somos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Então, assim, eu penso que nós devemos ser sempre pontes, nunca barreiras. Então, eu estou muito feliz hoje de ter participado e eu só tenho a agradecer. E estou pronta para outros, né? E para a gente fazer nossa parceria, nossas comissões daqui para frente, para a gente poder trabalhar em conjunto nesse tema que é tão importante e tão relevante, né? A gente é humano, né? A gente precisa de ajudar essas pessoas. Com certeza. E eu quero, em nome da diretoria da OAB, agradecer imensamente a doutora Fabiola, a doutora Flávia, a doutora Shirley, de se dispor a estar aqui conosco para esse bate-papo, essa troca de experiência e convidando a todos vocês que nos ouçam, que nos assistem, para que participem conosco na OAB, nas nossas comissões, dos nossos eventos e, especialmente, que nos apoiem nesses projetos sociais que a OAB tem. As nossas comissões são de extrema importância e têm um papel social muito grande. Então, eu convido a todos para que estejam conosco, para que participem desses debates e que estejam sempre atentos às necessidades do próximo, porque nós aqui, como advogados ou cidadão, nós temos que olhar para o nosso lado, olhar para a nossa frente e sempre apoiar, um apoiando o outro e ajudando, porque as pessoas precisam e crescem muito com isso, e a OAB é uma instituição que está sempre em busca do diálogo, reforçando a necessidade de apoio entre as outras instituições. E com isso eu encerro aqui mais esse episódio do Pod Jus, agradecendo imensamente a todos vocês que disponibilizaram o seu tempo de nos assistir. Obrigado, meninas. Obrigada. É uma alegria imensa estar com vocês nessa tarde. Nossa, com certeza também. eu saio daqui Alegria nossa. maior, mais feliz e com mais Mais conhecimento. Esse conhecimento, eu não sei. Obrigada. Com certeza. Obrigada. É isso, gente. Obrigado.